Bem, sejam todas, todos e todes bem-vindos aí a essa, entre aspas, live que a gente está fazendo aqui do projeto Jaqué. E é importante dizer que essa live faz parte de um projeto que foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, aqui no estado de Goiás. E é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, que propiciou todos nós a criarmos aí, né, uma plataforma de divulgação das obras do Du e das obras das pessoas que se encontram hoje presentes aqui para essa conversa. Então a gente espera dialogar um tanto sobre como foi o processo e como se deu esse concerto, né, específico das gravações, que é o concerto no espaço Evoé. E para isso, a gente pretende iniciar falando um pouco da história desse duo aí, Jaqué, né, que tem um nome bem mais curto do que sua trajetória em si, que é uma trajetória que está há alguns anos se criando baseado na amizade entre eu e Kessner e Jaqueline Dourado, dois percussionistas que começaram. A gente começou junto, assim, falar resumidamente é meio um pouco difícil, né? Porque é muita coisa, mas assim, a gente começou junto na adolescência, tocando na mesma banda marcial. Então a gente compartilhou ruas, né? No começo não eram nem palcos, eram as ruas, 7 de setembro, 24 de outubro, campeonatos de ruas, de bandas marciais, e a gente tocava no mesmo naipe, por vezes de caixa, por vezes de boom, por vezes de tenor drum, que era essa formação que a banda marcial propicia. Aqui no estado de Goiás é uma formação muito rica, né? A gente deve vários músicos aqui que hoje estão super, né, aqui fora do Brasil, operando enquanto músicos que vieram dessa cultura aqui, que é, assim, riquíssima no nosso estado, o que a gente deve muito a ela, que é a cultura de bandas marciais. Então eu comecei tocando nessa cultura, a Jaqueline também, e a gente vem tocando juntos, assim, de projetos exteriores a essa banda marcial, mas essa banda específica, que era o Carlos Alberto de Deus, permeou 7 anos da nossa trajetória, para mais, né? Acredito. Então, foram 7 anos tocando em concursos, fazendo repertório nesse tipo de repertório. Até depois a gente engajar na época, famoso Veiga Vale, né? Que é o projeto aqui também de Goiás, bem rico, onde, né, alguns dos compositores aqui hoje já deram aula lá, outros também fizeram um curso técnico e tal. Então eu comecei o curso técnico no Vega Vale, lá a gente tinha orquestras e, e bandas também, bandas sinfônicas e bandas marciais também. E aí lá a gente também continuou esse projeto tocando juntos, até que a gente ingressou na faculdade. E aí na faculdade esse projeto começou a se formar. Então na faculdade a gente começou a fazer duos, né? Começou, se eu não me engano, posso estar enganado, o Jaqueline pode corrigir, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tocou junto enquanto duo foi o Nagoya Marimbas, do Steve Wright. Foi o Nagoya. Acho que depois veio Tocata, né? Depois veio o Toccata, então a gente começou ali duo de teclados, duas marimbas, e depois marimba vibrafone. E aí cada vez que a gente tocava era uma coisa a mais, até que a gente compartilhou o nosso, assim, resumidamente, né, a gente compartilhou nosso recital de formatura. Então a gente entrou em épocas diferentes na universidade, mas a gente acabou se formando na mesma época. E aí a gente decidiu por compartilhar o recital. A gente tinha várias peças em conjunto, não só de duos, mas em música de câmara também. Mas aí no meio vieram tantos projetos em Goiânia, através né, música íntima, entre outros, assim, Goiânia Música Hoje, que diversas formações foram fomentadas aqui, sempre fomentando também peças dos compositores goianos locais. E aí uma delas foi o pivô para tudo isso aqui, que é uma das que a gente toca no concerto também, que é a peça do Gabriel Araújo. A gente tocou Close to Me, 2016, a primeira versão.
E aí foi o primeiro duo, assim mesmo, que a gente se empenhou no projeto e tal, e acabou resultando. Depois desse duo virou o mesmo duo teve outras formas e foi se formando, mas a primeira versão foi em 2016 para dois vibrafones. E aí, desde então, a gente veio tocando uma coisa aqui, outra coisa ali, até que resultou nesse concerto do Evoé, onde a gente fez um concerto inteiro, então, baseado em obras para adulto de percussão, com exceção de duas obras, onde eu fiz uma colaboração, não, mais de duas, onde eu fiz uma colaboração com o Carlos Gontijo também, que tocou saxofone numa música do Luiz, que era In Memoriam Rio Paraupeba, e o Oco do Yannis Xenax também, que é para trio de djembês. Mas tirando essas duas, a maioria foi para essa formação de duo, em diferentes instrumentos. Então, assim, resumidamente, isso é um pouco da nossa trajetória, que a gente vem trilhando e galgando, e a gente, né, depois ainda a gente tocou já em outras coisas, a gente sempre toca junto de orquestra, cada um vai seguindo o seu caminho aí, mas vez ou outra a gente espera colaborar e tocar junto, e fomentar o repertório para percussão de diferentes maneiras. E com isso Legal. eu passo a minha fala para Jaqueline Dourado. Legal, Kézia, bonito. Sua trajetória aí rápida das coisas. Então, o Kézia já falou um pouco, né, de como é que iniciou isso tudo. E a gente chegou nesse projeto com música íntima, que são os meninos que estão aqui hoje com a gente. Não todos, né, mas alguns deles. Que era essa coisa da gente tentar tirar a música nova, a música contemporânea, das salas de concerto ou academias e tentar incluir em lugares onde a gente, lugares como bar, por exemplo, que são lugares descontraídos, onde as pessoas estão lá para tomar uma cerveja e conversar. Então a gente teve essa ideia todos juntos e foi assim uma colaboração na época muito legal. Antes desse concerto do Evoé, a gente chegou a tocar no Malês, né, que era o bar do Rodrigo, que está aqui presente. Muito, foi muito legal. Era um repertório diferente. A gente chegou a tocar algumas peças, mas tinham outras. Eu quero a gente levou outras peças. E do Evoé, acredito que o especial foi isso, foi ter os compositores lá presentes, a maior parte deles. A gente já teve feito isso num bar e a gente viu que funcionava, as pessoas de fato continuavam bebendo, mas também interagiam, gostavam de ouvir as músicas e, enfim, causavam uma comunidade nas pessoas. Então, acho que a gente foi para esse concerto do Evoé, assim, sem medo, sabe? A gente meio que já tinha testado, funciona, dá certo e vamos fazer. E foi muito bacana. A gente tocou todas as peças, eu senti que a gente teve, nesse concerto em especial, acho que eu e o Kes, a gente já estava muito bem entrosado com as peças. Já tinham tido peças que tinham sido revisadas, como a do Gabriel, por exemplo, a do Manassés, que ele tinha revisado pouco tempo antes do concerto, então a gente já teve que aprender, então a gente estava assim num processo de aprendizagem e já da performance em si, né? Eu lembro que o Biratã também foi lá nas oficinas, a gente tocou para ele falou muita coisa, foi muito bacana. Assim. Imagino que o Rodrigo também com o Kesen na peça do Tateio, e o Luiz comigo, né, no tempo de baixô também. Então, assim, a gente estava super entrosado e super afim de fazer performance. Acho que a gente naquele dia não tinha espaço para nervosismo, assim. Foi muito gostoso mesmo. E lembrando também que depois desse concerto, né, um dia após a gente gravou todas as peças no estúdio, a gente fez o álbum completo dessas peças. Foi um combo, assim. A gente terminou o concerto, no outro dia a gente estava lá no estúdio gravando esses duos de vibrafone. E, enfim, foi muito legal. Eu quero agradecer, já iniciar agradecendo vocês, né, por todas essas peças maravilhosas que vocês escreveram e com certeza conversa muito com quem nós dois somos como pessoas e como duo também. Bem, o concerto se iniciou com a peça do Manassés, que foi
Entre o concerto do Rodrigo lá no Malês e o concerto da Giovanna no Revoé, falar assim dos nossos patronos, né? Teve algumas diferenças. E aí a gente pensando numa abertura, o Manassés, que não está aqui presente, ele resolveu criar esse duo. Assim. E o Manassés tem um pé ali na música teatral, né? Todas as peças dele exigem um certo visual, assim. E suas posturas também. Então ele dá certas orientações. E aí ele veio com essa música que chama Pequena História sobre o Amor. Veio com alguns rascunhos, na época também ele estava começando assim, a se envolver um pouco mais com as rítmicas e a cultura em si brasileira, então ele estava nessa pegada do atabaque e tal, estava querendo se envolver. No começo a gente estava tudo assim, começando a dialogar com isso, assim, o que depois viraria um projeto hoje que já tem também bem formado, que é o Projeto Sankufa. Então o Manassés estava um pouco nisso, então ele escolheu a conga para representar, assim. E aí teve todo um direcionamento musical que a gente foi criando, assim, na hora dos ensaios, assim. Então a gente teve, eu acho que 2 semanas, né, onde o Manassés trouxe as primeiras ideias até a gente tocar no concerto. Então foram 2 semanas aprendendo a peça e o Manassés compondo, assim. Mas assim, no final foi uma peça bem divertida. Ele pensou numa abertura, num jeito de chamar a atenção e eu acho que foi alcançado, assim, tem um grande clímax, né, que é o tapa que o percussionista masculino leva da percussionista feminina no final, assim, e aí tem todo um lance de agachar na conga, bater do lado, e tem um lance de tomar a baqueta da mão do outro, então tem uma pecinha, né, de teatro acontecendo aí. Uma pecinha não, né? Desculpa, uma peça de teatro acontecendo aí por trás, assim. Mas foi uma peça desafiadora, assim, num certo ponto, assim. Hoje, Jaqueline, a gente tem um traço nas peças de percussão, mas as peças teatrais, assim, a gente ainda tem, então não tinha tocado, que eu me lembro, assim, junto, alguma coisa junto, tão teatral. Mas aí o Manassés proporcionou pra gente essa peça aí. Que depois já teve outras pessoas tocadas, já acho que já tocaram na Bahia, já. E a gente também tocou depois em um outro concerto nas oficinas de música também da EMAC, essa mesma obra. E depois também teve aquele festival Refluxo, onde a gente também tocou ela mais uma vez. Então eu e a Jaqueline tocamos 3 vezes e teve mais um outro duo, a Melissa e o Matheus, né, daqui de Goiás também, que tocaram essa peça lá na Bahia. Então, uma obra legal e divertida, assim, curta e razoavelmente desafiadora, assim, pra gente, né? Depois veio a obra do Luiz Gonçalves, Lunescer, que foi uma obra. O Luiz, ele sempre entrega as peças dele de muita antemão, assim. Então você pede uma peça pra ele, aí ele 3 semanas depois essa peça brota, assim, de alguma maneira. Bum, terminei. E aí ele terminou, quando ele fala terminou, ele terminou mesmo, assim, não tem, né, terminei, Não vou vai ter nada aí. escrevendo. Não, 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 assim, o Luiz ele terminou, ele realmente terminou, assim. Então, o Lunescer foi uma das primeiras obras que a gente recebeu, tirando do Gabriel que já estava pronto há muito tempo, o Luiz foi uma das primeiras que, sim, já estava. Se não tivesse voé ou não, a peça já estava lá, assim. E aí depois você que se vira, A gente já tinha tocado antes também, né? tinha? Eu não lembro, tinha? A gente tocou na EMAC. A gente tocou na EMAC em BH antes desse concerto, se eu não me engano. Não, BH a gente tocou do Biratã, o Uau, meu tubarão coelhinho. Ah, desculpa, Mas foi do Biratã. A mas gente na tocou as EMAC a duas, gente a gente tocou. tocou o Lunecer Na também. EMAC a gente tocou uma vez, é verdade, mas agora eu não lembro temporariamente se foi antes ou depois do Conselho de Voé. Mas aí a gente tocou uma Malês também, É. que é uma peça assim. A gente até, Jaqueline, no dia do concerto, tem até ela brincando, queria que o nome do Lu fosse Lunescer, né? Porque muito poético. Poético demais esse título. Eu achei Ah, bonito o nome. não, é um nome bem bonito, assim, que ele trouxe. E a peça em si é bem bonita, assim, ela funciona, ele brinca, né? O Luiz agora parece que caiu a internet dele, mas ele brinca que ele copiou o Ele não Gabriel, tá né? Que aí. ele começa brincando com o atrito das notas do vibrafone, assim. O vibrafone é um instrumento que tem muita ressonância, né? E aí essa parte da ressonância
do vibrafone é um dos pontos a ser explorados desse instrumento. Então ele sempre brincava que, te copiei, né, Gabriel? Te copiei. Ele ficava nessa brincadeira, porque no começo da peça são crescendos e decrescendos em cima desses conflitos, assim, desses atritos entre os vibrafones. A grande diferença é que o Luiz é um cara muito modal barra tonal, né? Então, assim, ele é uma harmonia já mais, não tanto beirando a dissonância somente, mas ela tem um caminho em si, assim, tem todo um colorido que ele vai trilhando, assim, nas suas peças. Então, foi uma peça bem bacana. E até o final dela parece também a forma com o do Gabriel, assim. O do Gabriel tem uma grande parada e a do Luiz também tem um grande parada para depois vir uma espécie de coda, assim, né? Que é de novo Sim. sobre E as duas conflitos. recorrem ao arco também, né? As duas, as duas vêm com um arco no final da peça. Sim, sim, sim. Então é, foi uma peça bem boa. Que a gente. Que a gente depois. A gente tocou em BH em um outro contexto, né? A do Biratã foi no concerto, a do Luiz a gente tocou com uma professora específica e tal lá. Não foi tanto nesse concerto, não. Sim. Você quer falar alguma A coisa? do Biratã foi performance. Do Biratã. Ah, sobre a peça do Luiz? É. Aproveitar que você já falou bem sobre o Lunecer, acho que você ilustrou bem. Queria falar do Tempo de Baixô, que também é do Luiz, né? E eu toquei nesse concerto. E que foi bem isso que o Kessner falou, assim, eu lembro de conversar com o Luiz, assim, não lembro quando, mas a gente estava conversando e eu falei para ele, Luiz, eu queria uma peça que eu pudesse tocar em qualquer lugar, assim, que eu pudesse ter os instrumentos na minha casa e eu pudesse montar, porque eu acho que a gente estava com essa desmama de não poder mais estudar na EMAC, de já ter se formado, então a gente não podia tocar marimba, vibrafone, assim, com tanta facilidade, né? Não era uma coisa... A gente podia estudar, mas a gente tinha que respeitar ali o espaço dos outros alunos e tempo deles também, né? E eu lembro de conversar com o Luiz, assim, e ele foi super legal. E ele falou, quais instrumentos você tem? Aí eu lembro que eu entreguei para ele um monte de instrumentos que eu tinha em casa. Um gonguinho pequeno chinês, um woodblock piccolo, 2 vasos de plantas, uns sininhos. Entreguei tudo para ele. Botei numa sacola com as baquetas e falei, leva. E aí eu lembro que foi muito louco, porque, se eu não me engano, foi muito rápido. Eu acho que foi coisa de 2 dias depois, ele tinha me mandado um vídeo de 20 minutos dele improvisando, e eu improviso já soava muito bem. Assim. E eu fiquei lá ouvindo, e tipo, nossa, tá legal a peça, é isso aí mesmo. E aí ele fez essa junção com os haikais, né, que ele gostava, também gosta bastante, ele colocou isso junto, e aí nasceu o Tempo de Baixô, assim, super algo que eu nunca tinha tido, acho que, tanto contato, acho que eu sou percussionista um tanto quanto rude, assim, as peças que eu escolho tocar têm muita delicadeza, então essa peça, ela trouxe algo diferente, assim, de mim, e foi muito legal trabalhar isso com ele, porque ele me deixou muita vontade em relação a montar, como eu ia recitar isso, ou se eu ia somente falar, ou se iam ser sussurros. A gente conversou muito sobre isso para a gente chegar nessa peça depois também gravar, né? Então, essa peça, acho que é muito bonita, a que ele escreveu, e foi muito bom trabalhar isso com ele. Ele me deixou muita vontade. Acho que para chegar na performance a gente teve um pouco de cada um. E eu acho que isso foi muito importante. A próxima peça do concerto, eu não me lembro. Você se lembra? Eu lembro, foi o. Foi o Au Au? Não, foi o Trigão com Foi o o final do Trigão. bloco 1. O concerto foi dividido em 3 blocos, geralmente cada bloco tinha 3 peças, 3 a 4 peças. E aí a gente começou então o Manassés, depois foi o Luiz e depois foi o Rodrigo Gonçalves. Com um solo também que ele escreveu pra mim. A gente teve alguns solos no concerto, já que ele fez alguns, eu fiz alguns de outras peças de câmara. E aí, então eu vou passar, em vez de eu falar aqui que eu já falei demais, eu vou passar direto pro Rodrigo. O Rodrigo fala o que ele quiser. Aí, Beleza. Não, primeiramente eu agradeço ao Jaqué aí, ao Du, né? Terem me incluído aí nessa parada, muito agradecido. E assim,
a peça Tá Indizível que Ressoa veio, primeiramente era para eu fazer um duo, mas eu fiquei com medo de fazer um duo, porque eu nunca tinha escrito produção. E aí eu cheguei no Kézzer com uma ideia que a ideia era para ser uma música performática também, que eu estava vindo trabalhando com isso, e aí eu tinha um texto que eu tinha começado a escrever há muito tempo atrás, e esse texto tipo, tinha travado, e aí finalmente eu tinha conseguido escrever o texto, e eu cheguei com o texto para o Kessner, e com 2 acordes, assim, eu queria fazer uma coisa bem simples, assim, e aí o Kessler sugeriu colocar o bongô também, né? E como era um texto que era um pouco árido para mim, acho que por isso que eu não que eu nem tinha conseguido acabar de escrever, eu não quis colocá-lo enquanto música, então deixei ele como texto. Assim, mais por isso o Teatro Indizível que ressoa, quer dizer, que de alguma maneira eu quis passar o afeto que tinha no texto, né, para a música. Apesar, né, que os sons são independentes disso, mas isso eu falo no discurso, porque no meu processo eu estou sempre me relacionando com o texto, mesmo na música instrumental, assim, né? Pelo menos para fomentar a minha criação, assim, né? E aí uma música muito simples, assim. Eu nunca tinha me dado com processo, né? Eu fiz um processo, quer dizer, tem umas notas em semicocheia, né? No vibrafone, e aí eu vou tirando uma semicocheia por vez e passando para os tambores, né? O que vai ficando só o ritmo dos tambores no meio, há um solo, e depois o retorno desse processo, né? Quer dizer, as notas dos tambores vai para o vibrafone, né? E eu quis lidar com repetição, com, com essa coisa também, que é algo bem. É, 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 essa possibilidade de ressoar o que a palavra não dá conta, né? Esse nada, que tem a ver também com a minha relação com a psicanálise, que eu estou sempre lidando com isso, assim, nos meus estudos, etc. E é isso, é uma música que, que veio a partir dessa colaboração, né, com o Kesman sugeriu o instrumental, né, os instrumentos, e também foi justamente sendo motor aí para esse processo acontecer. É isso. E eu agradeço muito aí a vocês. Não, e motor é uma palavra-chave, assim, porque ela é exatamente isso. Ela, depois que começa, a peça ela não tem como parar, né, assim. Ela é o Rodrigo usa a palavra simples, assim, mas ela é cristalina num ponto que as notas estão dadas, muito claramente são repetidas. Então é esse mesmo padrão que fica se repetindo, repetição após repetição e se transformando, assim, sutilmente, sutilmente, sutilmente. E aí tem uma colisão também, porque tem os tambores entram, só que eles também não entram perfeitamente só na substituição, às vezes o ritmo deles está um pouco mais rápido, né? Porque eles entram em tercina, encontra as semicolcheias do vibrafone, até que eles assumem um controle e lidam para né, um clímax bem sonoro, né, vamos dizer, no mínimo, assim, para dizer. Porque aí os tambores assumem todo o protagonismo, e nesse protagonismo eles ficam um tempo ali num diálogo, e aí um outro material sonoro mais idiomático de tambores aparece, assim, até que eles cedem de novo espaço para o vibrafone, só que agora com outra cor. Aí o Rodrigo ele muda as cores no final, assim. Então é um solo bem bacana de se tocar, desafiador, um tanto assim. E, e é isso, mostra. Ele dialoga um pouco com outras coisas também que eu já fiz do Rodrigo, assim.
Eu lembro de fazer o bongô surgiu lá da Bianca, com a Bianca e o Marquinho, né? Tocava um bongô só, assim. E aí, de repente, colocamos os bongos no vibrafone também. Porque também tinha uma ideia de, nossa, tem tanta música para vibrafone, o vibrafone sozinho já é um instrumento magnífico. Mas, assim, ele pode ser usado com outras coisas, em combinação com outras coisas, né? Então tem essa vontade também de não ser só um vibrafone com a mesma cor. Então os tambores trouxeram isso, assim. E aí foi bem legal, né? O processo de conversa, de diálogo. A primeira vez que eu mostrei para ele, eu lembro também nas oficinas ele trocando essa ideia, assim, de, né, como é que a peça se estenderia, algumas alterações que ocorreram no meio, assim, até chegar na versão final já no concerto do Malês. E depois essa versão só se estendeu até o concerto da Voé. Então, assim, muito obrigado. Esses frutos são muito bons, assim, de ter uma peça, né, como resultado aí da colaboração entre o Rodrigo e eu, assim. E o Rodrigo é uma pessoa muito querida, gente. Dá vontade de abraçar ele, assim, bem forte, porque não dá pra vocês perceberem, talvez, por essa tela aqui, mas é uma pessoa que você abraça sempre e você quer ter ele por perto, porque ele é muito querido mesmo, assim. Acho que por E, todos e, aqui. e agora eu tô de barba, dá para roçar a barba também. Pois é. É uma pessoa muito maravilhosa. Então, muito obrigado, Rodrigo, mesmo, assim, pelo rolê Valeu, da valeu. peça. Bem, bem bom. E aí, seguindo, a gente teve um intervalo, tomamos cerveja já, pá. E depois a gente voltou com o Biratã, fazendo uau uau. Meu tubarão coelhinho. Para dois vibrafones também. Que né, eu já que ele olhava assim, falava, não, velho, que peça, né? A gente ficou assim, é uma miniatura. 2 minutos, quase 3 minutos, a gente fala assim, caramba, que peça, vamos, né? Vamos fazer de novo, vamos tocar de novo. E E a gente nasceu. queria muito acertar essa performance, né? Tipo, a gente quer fazer do jeito que ela quer, a gente quer muito fazer do jeito que ele pensa. A gente ainda quer acertar essa performance, né? Tá aí nos nossos projetos de vida. Mas tá, o Biratã, que tá aqui com a gente hoje também, o Biratã Carvalho Costa, com a palavra. Certo. Então, essa música, né, o Uauá, muito Barão Coelhinho, ela foi apresentada a pares, né, e eu próprio era um trabalhador de bar na época, né, assim, vale frisar isso, né, e o convite para fazer a música foi em cima do balcão de bar, né, que como foi mencionado aí antes, né, o bar do Rodrigo, eu trabalhava lá e a gente se reuniu, música íntima, para decidir um conceito que a gente faria em ambientes mais descontraídos, né. A ideia era fazer em bar, né, no extinto Bar Malês, fazer também no Nevoé Café, e surgiu essa ideia, né, de compor do Jaquesse, né, não tinha esse nome ainda, me parece, né, e, e eu fiquei, puxa vida, será que eu vou dar conta, né, porque eu nunca tinha composto nada para duo de percussão, né, eu já tinha feito música percussão, uma vez, né, que era para voz e vibrafone, né, mas o meu temperamento enquanto compositor, ele não se adapta muito bem ao mundo da percussão, né, é uma coisa que eu ainda preciso me ajustar, né, eu sou um compositor do mundo das alturas, né, enfim, e não é qualquer tipo de discurso de alturas, né, geralmente um discurso declamatório, ou é lírico mesmo, né? Então, assim, de sobreposição de melodias, né? Então, assim, você me dá a percussão, fazer o quê com isso, né? Então, para mim foi um desafio fazer a música, né? E eu escolhi como instrumentação do de vibrafones porque é o instrumento que eu já tinha composto, né? A primeira vez, né? Então já estava ligado no que eu poderia fazer, uma peça que eu tinha uma música que eu tinha que compor num período curto de tempo, não podia ficar marcando bobeira, né? Então tá, vou compor para vibrafone, que eu conheço, e vamos lá, vai ser dois, né? E aí as ideias surgiram do próprio ambiente de trabalho também, né?
algumas vezes antes do expediente, o Rodrigo colocava um som lá, e uma vez ele colocou, o que que foi? Foi Authentic Music of Japan, né? Ele colocou um álbum desse lá no Spotify, e aí eu fiquei ouvindo lá, nossa, que maravilha, né? Assim, meu contato com a música japonesa tinha sido que uns vídeos no YouTube que eu tinha visto de um cotista, né? Não sei se é assim que se fala, né? Um mestre do koto, Kiyo Eto. Eu tinha ouvido um LP dele no YouTube, eu ficava encantado, né? Mas acho que esse foi um contato mais forte, né? Na época que eu fiz essa peça da Uau Uau, que eu descobri esse CD lá, né, no Spotify, Authentic Music of Japan, algo do gênero, não lembro o título do álbum direito, mas parece que era o volume 2 e não tem o volume um no Spotify, né, eu ficava procurando e não tem, mas dali daquelas sonoridades daquele álbum eu fui tirando algumas ideias, né, eu fiz uma música que não se parece muito com as músicas anteriores, né? Assim, geralmente os trabalhos que eu faço são sempre com uma cara parecida, né? Essa é uma música minha que não tem muita minha energia, né? Porque ela é meio surtadinha, né? Uma balinha surtadinha. Geralmente as minhas músicas elas são muito paradas, né? São sempre pastosas, algo assim que para se demora a se movimentar, né? Essa música são 3 minutos, é uma pílula de êxtase, não sei, algo do gênero, né? São 3 minutinhos assim de êxtase, né? Que acontece rapidinho, né? E enfim, é uma música inspirada nas sonoridades nipônicas lá do CDzinho da autêntica música do Japão, né? Inclusive, escolhi uma escala que eu nunca tinha usado ainda, inventei uma escala lá, juntei 2 escalas diferentes, não sei se existe, mas compondo com ela, né? E apostei, apesar de tudo, né, de ser uma música para percussão, né? Ou seja, o som batido ali, né, percutido, eu apostei e apertei o botão do lirismo, né, que parece o único botão que eu tenho, né, e mais transportado para o mundo da percussão, né? Então, apesar de serem placas batidas, essas placas precisam cantar. Elas têm um aspecto cantável, né? Alguns momentos da música saem melodias, elas precisam soar bastante sustentadas, ligadas, como se fosse cantado mesmo, né? Inclusive, isso foi uma dificuldade, né? Porque dependendo se tocar isso, mas não consulta o compositor, pode achar que é só uma linha, né? Algo que não tem muita pretensão melodiosa, mas não, né? Algumas coisas ele precisam soar, algo meio entre o cantado, o declamado, o recitado, né? Então acontece esses momentos aí que são típicos da minha música, mas transportados para o universo das placas batidas ali, né? E aí eu não tinha muita ideia de que nome dá para essa música, né? E aqui em casa eu tenho um laboratório de apelidos para os meus gatos, né? Então, esse Uau Uau, né? Uau Uau é um dos vários apelidos da minha gata, chamada Nawal, né? É um nome árabe que eu tirei de um filme chamado Incêndios, né? Uma certa personagem chamada Nawal Marwan, né? E aí, na época, achei uma gata e batizada de Nawal, mas aí o nome dela vai sempre ela vai sempre sendo rebatizada, Uau Uau, Tubão, né? Ela tem muitos apelidos. Aí, na época, era o Uau Uau, e aí eu batizei a música disso, né? Uau Uau, meu tubarão coelhinho, né? Que é, o tubarão também é um dos apelidos dela, né? E aí a música ela não tem, assim, aparentemente ela não tem uma relação com o título, né? Toda vez que eu faço peças em homenagem a gatos, a peça não tem uma relação com o gato, né, em específico. Eu tenho outras peças do gênero, tem o que
Música para Naualho, Meu Tubarão Gótico, né, que é uma outra peça dessa levada de peça com nome de gato, e 3 peças para Bonitinha Gostar. Mas nenhuma delas é peça fofa, né? Não é música fofa, não é pet music, né? São peças, mas o título é uma piada, né? É um sense, né? Então, o Auá, Meu Tubarão Coelhinho é uma peça que é séria, né? Enfim, ela tem um discurso sério, não é uma zoeira, mas o título é uma zoeira, né? O Au Au, Meu Tubarão Coelhinho, né? Enfim, não tem relação com a música, aparentemente, né? Então, eu acho que é isso, né? O universo da música, né? É entre o declamatório, o lírico, e tem um motorzinho que parece que ia dar um efeito contemplativo, mas ele acabou não acontecendo, né? Um motorzinho de vibrafone que não tinha na época, acabou a execução sem ele, né? Mas parece que ia dar um aspecto sideral na música, né? Um tubarão sideral, mas não aconteceu. Mas é isso, né? O Au Au Tubarão Coelhinho é essa música. Não, e assim, essa transcrição do canto lírico foi uma grande, foi um grande requerimento do Biratã, assim, sempre nos ensaios, assim, né? Esse cantar, canta, isso aqui precisa ser cantado, assim. E assim, quando você pensa, parece óbvio, né? Ah, cantar isso aqui, vem na sua cabeça como deve ser cantado. Só que para cantar com um vibrafone ou um cantar de um percussionista, é um cantar bem diferente, assim. Então foi um dos grandes desafios dessa peça é transpor esse cantar lírico para para um instrumento que é igual o Biratã falou, que são placas de metal, assim, que você bate com a madeira, com uma baqueta de lã. E essa baqueta pode ter diferentes durezas, mas pouco importa a dureza se você não consegue mover ou tornar o material maleável, assim, né, de uma nota e outra. Então, se eu toco um dó e depois toco um ré, eu não tenho muito o que fazer, né, nesse intervalo, assim. Então, é um instrumento com várias limitações. E essa limitação não só se transcreveu no instrumento, mas na partitura em si também, assim. A partitura que o Biratã nos entregou, sabe, são micro são são microaferimentos assim, ora na velocidade, ora na dinâmica, ora, sabe, na textura. Então, assim, é uma partitura muito pequena, porque é uma música Ritmicamente. de 3 minutos, mas que ela quase que a partitura, que a notação tradicional não dá conta dos anseios líricos do Biratã aí, porque ela, né, num espaço de 4 semicolcheias, você precisa fazer um ralentano muito específico, ou então agora um ralentano não tão ralentano, agora esse aqui. Então, assim, esse anseio lírico do Biratã transcrito por vibrafone, ele se mostra desafiador. Mas, no entanto, o resultado sonoro foi muito gostoso. E o tubarão apareceu várias vezes, assim, eu lembro do Biratã usar essa metáfora várias vezes, assim, porque ele falou do filme árabe, mas também teve o filme do Spielberg, né? Do tubarão tosqueiro que aparece, tá comendo, e aí esse tubarão É, foi usado como. realmente. Tem uma sessão, inclusive, né? O Aham. finalzinho, né? Assim, depois de muita coisa acontece, muita coisa não, é uma peça curta, né? Mas depois de muita esfregação de energia, né? Porque é muito isso, né? Ela começa do nada e aí vai esfregando ali, aí tem muita energia e solta um ostinato, né? Começa a soltar um ostinato e eu não sei se é inconscientemente, mas é aquele filme do Spielberg, né? Tem um ostinato e pam, pi, pá, pi, pá, pi, pá, pi, pá, pi, pá, É pi, verdade, velho. né? E a orientação foi de ser uma coisa grotesca, né? Se tocar aquilo como algo grotesco, né? E tem umas colagens também na música, né? Que eu lembro dos ensaios, né? Que eu falei que é o elemento ET, né? Que ele não tem nada a ver com o resto do material, mas tem que soar por cima, colado, né? E a balinha também é. A A balinha briga, também. a briga das A balinhas. briga da. As minhas orientações de ensaio são imagens infantis, né? A briga pela balinha, né? Enfim. Mas Mas é porque é uma música de muitos detalhezinhos, né? Assim, sim. é difícil, porque se for para escrever o que eu gostei que soasse, é tipo assim,
é uma sobreposição de orientações, é um retardando, em cima de não sei o quê, com não sei das contas, que é do canto improvisado, né? Acho que é difícil escrever o que está na minha imaginação, é porque, assim, é uma linha simples, mas ela tem que ser executada com muito sentimento, né? Assim, do improvisado, né? Do rasgado. Então, é difícil de escrever isso, e é É, difícil de fazer entender, porque, assim, é solto, é largado, é um ritmo dissoluto, enfim, é complicado, Mas eu dá acho pra... uma né? coisa importante que aconteceu antes, acho que antes desse concerto do Evoé mesmo, porque a gente chegou a tocar ela outras vezes, acredito até que você chegou a ver alguns vídeos, né? Foi esse Isso. contato com você, assim, esses ensaios com você foram essenciais. A gente não teria chegado, acho que nem perto, sabe? Então foi muito bom. Tudo, todas essas imagens que você criava fazia a gente mudar a peça na nossa cabeça e conseguir entender melhor o que estava acontecendo ali, né? O que você queria nessa finalização que logo depois ia iniciar de novo. Então isso foi muito importante, assim, para que a performance no Evoé e depois também acho que a do álbum talvez tenha sido a que eu mais tenha gostado. Pelas coisas que você, tipo, falou na época, acho que a do álbum a gente estava mais, não sei, assim, a peça aconteceu, sabe? Eu senti que ela aconteceu. Então foi muito importante. Como se o Biratã escrevesse Legal. pra Elis Regina sempre, assim. Tem que ser uma Elis Regina cantando. Muita emoção, canto poderoso, improvisação, É, timidez. é, na verdade, acho que é isso, assim, acho que a complexidade da minha música, porque ela, em geral, ela é muito simples, né? Ela não lida com materiais muito complexos, não são escalas complexas, não são acordes complexos, não são estruturas complexas, mas acho que o que pode ter de complexo na minha música é um contraponto de intenções diferentes, né? Se uma coisa vai se sobrepor a outra, mas são intenções muito diferentes, né? São articulações e imagens que se sobrepõem assim, tem que estar contrastado mesmo, né? E eu acho que é por aí, assim. Não, e foi bom pra gente ver o limite da escrita tradicional europeia, assim, na sua música você beira o limite. Não dá pra transcrever, não dá, não, sabe? É muito difícil colocar todas as ideias no papel do jeito que sabe. Só se você fosse assim, bulesiano e vai colocar assim, sabe, o seu super ralentano escrito com todas as dinâmicas em cada uma das notas, mas fora isso assim, tem um limite ali, parece que a música chega, que você e o Manassés traz isso assim, né? O Manassés também na peça dele no Jaqué, ele também traz umas coisas assim que é do limite, mas aí que ultrapassa esse limite e vai pra expressão, assim, fica na expressão, só que aí não é a expressão do performer, é a expressão do compositor, parece que tá na cabeça de vocês, né? Porque não é qualquer expressão também que você coloca ali, é uma expressão pré-pensada, assim, não é tipo, nossa, sente a música e faz. Não, porque se você sentir a música vai fazer, pode dar tudo errado, e se não, é uma expressão meio que. Então, assim, é um limite É, da notação. Por isso que é importante conhecer vocês, cada um de inclusive, vocês, e saber que, né, o Biratã escreveu o Uau, meu tubarão coelhinho, mas antes do Uau tem todo um Biratã de ideias ali que tem que ser, né, visto para ser ideia. O Gabriel, a mesma coisa, o Rodrigo, o Luiz, cada um de vocês carrega um universo muito particular, né, dentro de si, estético e sonoro. Você quer falar mais alguma coisa? Eu te cortei? Parece. não, acho que tá tranquilo. Só a respeito disso, né, essa questão do a expressão do compositor, mas é realmente isso, é a expressão nossa. Inclusive, eu já fui ingênuo, né, de escrever o mínimo possível, né, achando que o resto era algo tácito, né, assim, eu escrevo aqui a linha de um ritmo simples, com pouquíssima dinâmica, são poucas indicações de execução, porque quem vai tocar, ele vai sacar que é para ser tocado assim, com uma expressão X, e que aqui tem que crescer, e aqui tem isso, que tem que ser aquilo. E as primeiras músicas que eu fazia eram um desastre, né, com relação a isso, porque, assim, o material ali não tá óbvio que tem que fazer tudo aquilo, né? Então, a Uau, Uau no Tubarão Coelhinho já é uma experiência, assim, é um compositor um pouco mais esperto, né?
e especifica algumas coisas do nível do ritmo que se esgasta, está tudo escrito, né? E vai para o limite do tradicional mesmo. Ainda não me desafiei a ir para o outro lado da notação, não, mas acho que preciso, porque essa expressão do compositor está indo para cada vez algo muito mais estragado ritmicamente. É. Né? Eu não sei se E a notação abstrato, né? tradicional é. Mas, enfim, É. o Almo Ah, Tubarão Coelhinho é tudo isso. é ótimo. A Né? gente depois tocou em BH, tocamos na EMAC, assim, é uma peça boa que vamos tocar ainda. Algum momento da vida vai ser executada. Eu E acho a depois, peça maravilhosa. depois nessa sequência a gente teve Luiz de novo, com Em Memória ao Rio Paraupeba, se eu não me engano. Comigo no. E aí, agora que o Luiz está aparecendo que ele está online, não sei, quer dar um. Queria colocar a fala para ele. Luiz dizer. Opa, vocês estão me ouvindo? Yep. Ah, legal. Uai, o que eu escrevi aí no chat, precavendo que a qualquer momento eu posso cair, era mais ou menos que eu quero agradecer a oportunidade de participar desse projeto, escrever para vocês. Essa parceria artística, né? Bom demais. E aí eu participei aí com essas peças que o pessoal já falou, Lunescer, Tempo de, ba... Tempo de Baixô, o Paraupeba. E aí, queria reforçar que é muito legal ter vocês para. Eu nunca escrevo a partitura versão final, né? Eu sempre levo faltando um monte de coisa. Eu levo assim, alturas e ritmos tudo escrito, mas dinâmica, baqueta. Eu espero a gente ter um primeiro ensaio primeiro para definir melhor a dinâmica e as baquetas e depois que eu coloco na partitura, né? A versão final vem depois. Na Alunecer, que basicamente eu plagiei o Gabriel, que tinha escrito a primeira peça, né, do grupo, para do de vibrafone, que é o Close to Me. Aí o Lucas escreveu a dele, Já Quer Meus Amores, aí ele tava me mostrando uns rascunhos, ele tava escrevendo ainda, mostrou uns rascunhos do duo de vibrafone dele, aí ele falou, escreve também um duo de vibrafone. Eu falei, é sério, essa formação é tão ruim, mas vamos lá, acho que pode ser bom. É... Aí eu já comecei pela primeira peça, né, a do Gabriel, que foi a primeira, que começa lá com batimento de segundas, né, e eu plagiei ele também com o mesmo material, mas eu vivo plagiando o Gabriel, isso já é tranquilo entre a gente. E aí, e aí depois do Lunescer, bom, o título é tirado lá de um livro que eu estava lendo do Jorge Luiz Borges. Eu nunca tinha visto essa palavra, aí num conto lá tinha essa palavra, eu peguei, coloquei o nome na peça. E aí veio o Tempo de Baixo, foi super legal. Fui na casa da Jaqueline, ela me mostrou os instrumentos, pequenininho, tudo que cabe numa mochila, uma coisa de uma peça portátil, né? E aí foi uma coisa bem delicada. Eu estava obcecado com o baixo na época, que tinha acabado de ler lá o Leminski, que faz um livro de biografias, 4 biografias, uma das biografias é a do Bachô. E aí tinha uns haikais lá traduzidos, e aí eu sempre tenho essa coisa com a literatura e como usar isso nas peças, né? Aí uma das maneiras legais de usar é o performer tocando e recitando, né? Que a Jaqueline fez super bem, tá gravado aí no disco do Música Íntimo, lindamente, ela recitando os poemas. São acho que 4 ou 5 haikais e a música rolando. E e aí foi isso também, nessa peça, essa foi que a gente fez muito mais alteração. A gente colocou ritornelo, cortou aqui, recolocou ali. Então é isso, sim, só para enfatizar que essa relação compositor-intérprete é muito importante. A gente não vive sem vocês e sem vocês interessados na gente também não acontece música nova, só aconteceria música velha, né? Se vocês não tivessem abertos a isso. E aí vocês enriquecem muito a nossa música, é isso. Quero agradecer a vocês. Acho que Obrigadão, gente. vale frisar que as peças que aconteceram, elas aconteceram por causa do pedido de vocês, né? A minha peça, O Almo Tubarão Coelhinho, não, simplesmente não aconteceria, né? Assim, é o convite de vocês que fazem as peças acontecerem.
Eu, na minha casa, não ia pensar, eu vou fazer uma música para 2 vibrafones, como é que eu vou chamar? Uau, uau, no Tubarão Coelhinho. Não, né? Só é a necessidade de vocês, o pedido de vocês que faz surgir o repertório para os instrumentos de vocês, né? Acho interessante isso, né? Do interesse de vocês que vem algo novo, né? É muito legal a fala de vocês e vocês também sempre muito abertos, né? A, a ouvir a gente, enfim, poder escrever essas peças. Então, nossa, a gente que agradece bastante, porque acho que esse projeto não aconteceria sem esses dois lados, né? Vocês escrevendo e a gente aí enchendo o saco de vocês, pedindo para escrever peças, que a gente gosta de tocar música nova e que bom que vocês, né, que a gente tem essa interação, que a gente pode trocar ideia e chegar nesses resultados que são sempre muito bons, assim. Seguindo o concerto, a gente teve, depois da peça do Luiz, teve uns solos e tal, e a gente fechou o segundo bloco, e o terceiro bloco começou com a peça do Manassés, que veio a se tornar a peça nome do duo, né? Jaqué. Já Saiu quer, por um né? engano Jaqués nas nossas comunicações falhas aí. Manassés não vi. O Gabriel fez a arte da capa também, nem sabia, né? Nem tinha como saber. O Luiz também deixou passar. Ele mandou de revisar e todo mundo blá 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 blá. E esqueceu de ver. E depois de pronto, já no Spotify lá, tipo assim: Ô Manassés, não era só Jaqué? Ele, uai, não é Jaqué mesmo, não, mas tá Jaqués. Ele. Aí aquela decepção, né? Manassesiana a respeito do Sim, rolê, assim, também, porque era, que era pra ser jaqué, mas aí foi um jaqués, né? Que foi a peça mais o quê, Jaqueline? difícil. Eu acredito, assim, que de todas as peças de vocês, essa peça do Manassés, ela foi a mais difícil para que a gente conseguisse, acho que dar o sentido da performance. Não era só a questão da gente pegar a partitura, estudar e ensaiar. Era tipo, a gente conseguir enxergar sentido no final das sessões. Era difícil para a gente entender isso. E foi um processo complicado, assim, mesmo com o Manassés junto, a gente não conseguia ter essa linguagem tão fluida. Mas as coisas foram acontecendo. Então, acho que, se eu não me engano, antes da gente tocar no Malê, a gente já estava com. Eu e o Kelly, acho que a gente estava chegando numa performance um pouco mais coesa, um pouco mais do que ele estava pensando. Só que aí ele foi lá e mudou a peça inteira. Ele mudou a peça toda. O início já não era mais igual. Acho que a única coisa que ele manteve foi o final, que são blocos de acordes, né, onde a gente vai tocando e cada vez vai identificando mais. E aí a gente termina super grotesco, assim, uns acordes bem, ele fala para ser bem mesmo errado no vibrafone. Essa parte ele não mudou. Ainda bem também que era a parte mais difícil da peça. Né? Agora o início, ele mudou completamente o meio da peça. Então eu que a gente teve tipo 2 dias para tipo ensaiar a peça de novo, tentar conectar, fazer as conexões para a gente poder tocar no malês. E aí depois do malês, ainda bem que ele não inventou de mudar de novo. Eu acho que ele já estava um pouco mais satisfeito com o resultado. Enfim, aí a gente continuou ensaiando. Se Não, eu ele não me engano, a gente mudou. tocou para ele de novo. Ele não Não, mudou ele pro mudou entre o Evoé. Malês e o Evoé que aconteceu a grande mudança, assim, no meio, no começo dele, você Ele usava mudou? vários arcos, assim, tocando, e ele, nossa, não deu certo, eu vou fazer algumas alterações. E nessas algumas alterações veio, assim, uma outra Ele mudou todo o peça. início. Foi, mudou o início, mudou as sessões do meio. E o mais engraçado é que a gente, eu não sei o Kessler, mas eu adorava o início da primeira peça. Eu amava tocar, achava lindo, cada um com 2 arcos. Então a gente fazia uns acordes tão bonitos assim, e a gente sofreu para conseguir fazer todos esses acordes começando junto, porque ninguém podia começar um antes do outro, não ia soar diferente.
E aí, assim que rolou isso, ele muda, aí ele já coloca, acho que, baquetas junto, já cria uma melodia em cima. Então, assim, foi um processo de uma peça que teve muita mudança, teve fazer de novo, começar de novo. E eu acho que isso também ajudou dela a ser quem ela é, sabe? Assim, acho que foi uma peça que no resultado final, a gente acho que já estava tão acostumada que talvez ele até ia mudar para gravação lá no estúdio, mas acho que ele não quis, não dava nem tempo dele fazer isso. Acho que a gente chegou lá mais assim acostumado a entender a peça. Tipo, não, agora a gente está começando a entender a peça. Mas assim, foi uma das peças do concerto que acho que a gente teve essa dificuldade de enxergar a performance. Não era uma coisa da partitura em si, não era uma coisa de ritmos que estavam escritos, era entender a performance como um todo, início, meio e fim dela, assim. Mas eu gostei de tocar. Eu gostei. É uma peça com muito contraste em relação ao primeiro Manassés da abertura, assim, né? São dois, Sim. são duas pessoas bem diferentes dentro da mesma pessoa, que são, né? Que é um ponto muito doido de ver no Manassés, assim. E o Manassés também a gente vem sempre, né, trabalhando junto aí, é uma das peças pilares aí do música íntima também, com uma energia, né, vital, assim, quase incessante, e que está sempre disposto a David Bowie ajudar. da música contemporânea, David Bowie é o da música camaleão, né? contemporânea brasileira, Ele, camaleônico. Cada ele obra é um novo compositor. exatamente, diferente do Biratão, do Rodrigo, que sempre dialoga com o Manassés, ele é multifacetado, assim, cada obra dele é uma obra específica, assim. O que, né, que bom que temos uma pessoa assim entre a gente. Mas assim, que pena que ele não está aqui hoje, porque ele é peça fundamental no todo o processo do concerto, Com assim, certeza. dele acontecer, ele e o Luiz, sabe, assim, o Biratã, igual o Biratã já falou, ele estava trabalhando no bar também, atendendo, e custou ter uma licença do Rodrigo para ir lá ouvir a própria peça para depois voltar pro bar de novo. Aí a gente, sabe, agora o Luiz e o Manassés foram muito peças chaves, assim, para ter o registro, para os instrumentos estarem onde estão, para, sabe, depois para gravação no outro dia. Então, assim, foi uma logística Para que tudo só uma acontecer, pessoa né? jamais conseguiria, ou conseguiria se muito mal feito. Assim. Mas ele, sabe, graças a esse conjunto, a essa centopeia humana que a gente monta, é possível acontecer. E o Manassés foi muito peça-chave, assim, de toda a obra, tá lá com a gente. E de estar antes, assim, também, de estar, sabe, bebendo cerveja junto, usando drogas junto, tamo, sabe, conversando bastante, sóbrio, bêbado, tamo tudo lá trocando ideia e o Manassés tá lá ouvindo e com a cabeça incansável dele, processando as coisas e conhecendo a gente muito bem. Então ele conhece muito bem a Jaqueline, ele conhece muito bem eu e ele conhece todos, sabe, muito bem, assim. Todos muito bem. Então, é uma peça muito fundamental. E aí, acabando o concerto, a gente teve duas peças, assim. É, Gabriel Araújo e Xenax. Então, Gabriel, com a palavra. Foi incrível estar participando aí com vocês, falando desse momento, dessa peça, e começou todo esse auê aí, né? É, pois é, eu lembro que estava... Essa é uma peça que vem dessa relação, igual o Luiz estava falando, o Bira falou, dessa coisa, né, dos amigos e de vocês estarem sempre próximos e sempre atentos e sempre interessados, e a gente em vocês também. Eu acho que tem essa simbiose entre os compositores e percussionistas, né? Os compositores interessados em fazer coisa nova, né? Interessados, enfim. Talvez por ter essa coincidência, né, do repertório ser basicamente meio novo, né, para percussão, digamos assim, né? Então, acho que esse interesse é sempre vivo em vocês e tanto é que a gente estava sempre junto, né? Não só com vocês, mas com outros percussionistas também, assim, e a gente estava sempre participando das coisas uns dos outros. Vocês tocando coisa nossa, mas a gente participar com vocês também, de tocar coisas com vocês em Pirinópolis, em outras ocasiões na EMAC, que foram ocasiões assim, que realmente me mudaram a vida, assim, de percepção, de música, de som, de emoção, de experiência.
Então, eu acho que nada mais natural, né, de sair algo daí dessa relação, e não só dessa relação entre perfeições, mas entre nós, né, que estávamos sempre juntos ali na EMAC e fora da EMAC também. Foi uma fase bem intensa de amizade aí, no final da faculdade, que foi quando saiu essa peça, né? Só agora vocês falando sobre tudo isso, eu pensando assim, que me vem a coisa de próprio nome, né? Fazer uma referência a isso de estar próximo a mim, né? Uma peça que fazia uma referência musical, mas estava tudo próximo ali, né? Vocês próximos dos outros, você e o Kessler, eu, a gente de vocês da gente, enfim, tem isso, né? Mas é uma peça que ela é um fluxo de encontro, duas linhas, dois entes, né? Duas linhas melódicas, digamos assim, que estão sempre muito próximas uma da outra, mas que nunca estão juntas. Elas ficam nesse vai e vem, assim, durante um tempo, né? A primeira parte elas ficam perto uma da outra ritmicamente e na altura, né? Depois elas se juntam ritmicamente, mas fica com a altura também que não está. E até que no final tem o silêncio entre eles, mas que quando eles tocam juntos, eles se tornam um só pelos buracos que eles deixaram, né? Eu acho que é meio abstrato falar sem ouvir a música, né? Assim, mas é isso. Foi essa a tentativa de brincar com essa ideia de estar sempre perto, mas nunca efetivamente junto, assim, de alguma forma. Que bonito. Acho que a peça é exatamente isso que você falou, assim. E como foi diferente pra gente, assim, quando a gente tocou, se eu não me engano, foi no seu concerto de formatura, não foi? Foi. Nossa, que foi um caos, assim, Gabriel. Foi muito difícil Sim. tocar aquela. Acho que deu muita coisa errada. A gente estava tocando com um clique, mas. Que já é uma ideia muito errada para a peça, né? É o processo de conhecer a própria peça. Nem eu conhecia o que a peça precisava, na verdade, para ser feito. Porque a ideia de colocar um clique é um erro gravíssimo para essa peça, na verdade. Ela não precisa disso. É uma outra experiência que tem que se ter, né? Com aqueles ritmos, aquelas durações, né? Acho que o metrônomo só mais atrapalha. Sensível, né? É mais sensível do que o clique ali falando que o tempo está... Acho que ele mais que ajuda. Pois é, assim, engraçado, foi acho que no seu concerto, isso foi o que atrapalhou a gente, foi essa questão da gente querer estar sempre em... E não que quando a gente tocou depois a gente não estava, mas a gente tinha essa sensibilidade de conseguir muito dançar junto. Isso, porque é isso, né? Ver o gesto e o tempo um do outro muito mais do que a pulsação ali, se eu estou na pulsação certinha, assim, acho que Sim. É meio que brincar com esse encontro de desencontro. Não dá para desencontrar demais, porque tem um espírito, né, ali, mas é isso, né? Tem a margem para que isso aconteça, né? Com certeza. Mas acho que depois, assim, quando a gente retomou com a peça no caso já tinha sido tocado, eu lembro que você compartilhou com a gente, foi super legal de ter aquela lembrança. Foi fruto do trabalho com vocês, né? De ver que realmente havia toda uma sessão ali que eu estava viajando demais, coisas que não funcionariam no instrumento. Então, foi fundamental para eu reescrever aquela... Né? Foi importante, né? Demais. E acho que depois, quando a gente retomou ela, aí ela aconteceu, sabe? Aí acho que tava mais fluido, né? Com certeza teve a fluidez que a peça precisava, assim. Mas acho que a última sessão da peça, eu e o Kessler, a gente sempre penava. De falar, né? Um fala e o outro completa. Isso aí foi uma coisa que a gente, acho que bem próximo do concerto, a gente já começou a querer tocar um pouco melhor, assim. Nos ensaios era algo meio caótico, porque, assim, a gente às vezes dava uma tropeçada, assim. E aí era ruim, porque isso era manchado, assim, a gente não podia acontecer. E acho que rolou legal lá no Evoé, na gravação do CD também. Foi algo... Foi bem legal, assim. E é muito bom
ter esse tipo de filho, né? Assim, entre as amizades. Porque igual o Gabriel falou, a gente próximo do outro, a gente numa proximidade de verdade, assim, numa proximidade que gera conflito, numa proximidade que gera muita proximidade, muito amor também, mas que gera conflitos, que gera atritos, que geram várias coisas, mas geram, assim, sabe? A gente sempre gera coisas, e aí nesse tanto de gerar, sai obras também. Então o Gabriel, 2016, um pouco antes dele mudar para a França, onde que ele está até hoje, a gente, né, a gente morava juntos na mesma casa, a gente dividia ali muitas coisas, várias, e a gente também estava todos juntos, né, no mesmo espaço, assim, né, era uma amizade que compartilhava muitas coisas, assim, a gente tinha um ponto, né, de encontro, que muitas vezes era ali a chacrinha do Luiz ali, então muitas ideias eram geradas e colocadas, não no intuito de, nossa, vamos ser os artistas e fazer coisas, não, mas vamos ali conversar, trocar ideias, e aí dessas ideias a gente, né, gerava muitas coisas, assim, e aí uma delas foi essa peça do Gabriel, e Close to Me, muito... Eu não sei como que não encheu o saco, porque eu morava junto, ia para a faculdade junto, aí tocava um com o grupo no outro, depois um do um, e ficava aí, mas enfim, Não, realmente. e essa lembrança do Gabriel é muito boa, porque foi isso, todo mundo tava lá em 2011, lá em Pirinópolis, tocando junto a peça do John Luther Adams, que era um Inuk Suite para de 3 a 99 pessoas tocando, e aí todo mundo se juntou, então compositores, né, na época o professor deles de composição, o meu professor se juntou assim, colocando as duas classes, composição e percussão junto, então tava todo mundo em Pirinópolis fazendo música nova e estreando, né, era a estreia nacional dessa obra assim do John Luther Adams lá em Nuke Suite para várias pessoas tocando vários tipos de coisas assim. E não só nisso, né? Várias outras colaborações fazendo outras coisas depois assim. Então é muito doido mesmo, depois com o tempo de ver, né? E aí, então, finalizando, a gente teve o Xenax, que não precisa falar muito dele, ele é muito, acho que ele é muito falado Ele já. só já. Sim, já tem várias teses de mestrado, de doutorado sobre o Xenax, tem curtas, tem um compositor incrível assim também, acho que ele é o nosso Beethoven, se o John Cage é o nosso Bach, ele talvez seja o nosso, ou Mozart, o Xenax é o nosso Beethoven, assim. E aí a gente finalizou o concerto com essa obra para 3 djembes que ele tem, chamada Uco, onde a Ana Cláudia, que não está presente hoje, mas ela participou e fez, né, uma incrível participação especial com a gente. Foi muito bom tê-la tocando conosco. E eu acho que foi isso, eu acho que é isso que a gente tinha a dizer de maneira geral, assim, a gente tinha estipulado um tempo limite, a gente passou desse tempo de longe, assim, né? Mas era imaginável, talvez. Acho que sim. E eu acho, assim, aqui em Goiânia, para quem estiver assistindo isso, né, e chegou até aqui, aqui em Goiânia a gente, não só nós na percussão, mas, sabe, cantores, flautistas, clarinetistas, saxofonistas, entre outras classes de músicos, a gente tá sobrevivendo, a gente tá colando um no outro, a gente tá tentando não ser ilhas sozinhas, isoladas, morrendo de fome, sabe? Não, a gente tá colando uns nos outros, a gente tem esse histórico aí de se ajudar, de colaborar, de fazer junto, de tretar, de se amar, de ficar de boa, sabe? E a gente tá aqui. O mais bonito disso tudo, eu acho, e importante, é que a gente está registrando. Uma memória está sendo criada sobre isso que está sendo feito em Goiânia de diferentes maneiras. O Stércio já tem, né, que é um grande compositor exímio, tá aí, tem um podcast do Música Íntima com ele, tem a promessa de sair um curta sobre ele, que, né, então, assim, mais do que só ter a partitura dele, a gente tem que ouvir o Stércio falar. Mesma coisa são todos esses compositores e performers aqui hoje, assim, eles, sabe, se alguém quer tocar uma peça do Gabriel, nada melhor do que ouvir o Gabriel falar. Se alguém quer tocar uma peça do Bira,
impreterivelmente tem que ouvir o Bira falar, sabe? E a gente está fazendo esse caminho aos poucos, bem despretensiosamente. Eu acho que isso nunca foi dito, nossa, vamos registrar, sabe? Não, assim, mas está sendo feito. E está sendo feito de uma maneira orgânica, com a cara muito pessoal e com bastante intimidade, assim, sabe? Cada CD do Música Íntima que você vai ouvir no Spotify vai ter a cara daquele momento do Música Íntima. Até agora são 2, vai ter mais? Não vai, sabe? Tá lá, tem 2, acredito que vai ter mais. O Música Íntima, que é um projeto que a gente tem aqui, né, que toca a música dos compositores aqui junto com outros compositores e diferentes intérpretes de Brasília, da França, Portugal, gente vindo tocar as peças da galera daqui. Festivais regionais como Lontano, Goiânia Música Hoje, tudo fomentando esse repertório sabe, fazendo coisas dos compositores daqui. Se você não gosta de uma estética específica, tem 30 estéticas acontecendo aqui dentro, uma efervescência muito louca, dialogando entre si e não se opondo também. Então é muito importante essa memória que está sendo criada, porque hoje parece quase insignificante, mas sabe, a longo prazo é fundamental e eu acho que para as próximas gerações, depois, né, depois que passar, e a gente vai ser de grande, eu acho que quase imenso aí, utilidade esses registros que a gente tá fazendo e que outras pessoas também estão fazendo. Então Goiânia está aqui, sim, colocando a sua cara e registrando na memória nossa e da comunidade goianiense e Goiânia específica, sabe, o que está sendo feito. Então acho que sim, no mais, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade para esse momento final. Senão, acho que a gente encerra lindamente. Eu quero só agradecer todos vocês, assim, pela participação. Vocês foram muito queridos, né? Todo esse processo do projeto, sempre abertos, enfim, a gente agradece muito mesmo. Eu espero que o nosso contato em relação, tanto a nossa amizade, quanto o nosso contato entre compositores e intérpretes, não termine aqui. Eu espero que a gente faça as coisas juntos. Eu e o Kessner, agora a gente meio que se separa, né? Vai cada um para um canto, mas a gente continua aí close to me, né? Então, a gente vai continuar tocando juntos também, e os dois, a gente com certeza vão fazer concertos, coisas que a gente pode contar com vocês, e vocês podem contar com a gente também, sempre, tá bom? Queria falar isso para vocês. Muito obrigada. Obrigadão. Valeuzão, obrigadão. Valeu, um abraço. Abraço.